PlayStation 1000 grau. Não sabe brincar, não desce pro play. E por fim chegamos ao tão aguardado debate entre nós aqui do PlayStation. Será que a Sony precisa de uma resposta para essa aquisição perigosa da Microsoft? Bom, então hoje eu vou expressar aqui, na minha opinião, o porquê que eu acredito que sim ou que não a respeito desse assunto. E vou apresentar, lógico, todos os argumentos baseados nos fatos. Ponto alguém. Compre cartões com segurança e rapidez. Links na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Bora lá então, que essa semana tá recheada, hein? É bomba atrás de bomba. Então vamos lá, galera, existe uma resposta direta para essa pergunta? Eu acredito que eu posso dizer com uma certa folga para vocês que não dá para responder isso com total precisão, porque depende da perspectiva. Estamos falando disso a curto prazo ou estamos falando disso a longo prazo? Porque a resposta que seria para curto prazo não é a mesma que seria para longo prazo. A curto prazo, nós podemos dizer com tranquilidade que a Sony não tem que ter preocupação nenhuma. E existem basicamente dois argumentos que mostram isso. Porque entre ela e a Microsoft, a Sony é a empresa que mais tem jogos lançados já para a nova geração e que mais tem lançamentos para esse ano de 2022. E diga-se de passagem, não são lançamentos quaisquer, nós estamos falando de franquias já consagradas. Gran Turismo, a maior franquia de jogos de corrida que existe na atualidade. O Horizon Forbidden West, que agora sim se tornou uma franquia, mas o seu antecessor também foi um sucesso absoluto de mercado. E por seguinte, tem aí o jogo do Cleitão, que dispensa apresentações, né? Foi simplesmente o vencedor do The Game Awards na sua primeira edição revisada, né, para PlayStation 4, que vai seguir a mesma fórmula agora no PlayStation 5. Ou seja, para 2022 a Sony é sem dúvida detentora do favoritismo em termos de jogos de peso, em termos de franquias e todo o resto que você pode imaginar, enquanto que a Microsoft tem que contar, entre aspas, com a sorte de que o Starfield seja um jogo excelente e blockbuster, porque caso ele não seja, não tem muito mais coisas que vão segurar o Xbox esse ano ou prender a atenção dos jogadores, dos compradores dos consoles de nova geração. Então nós poderíamos dizer que 2022 é um ano de certa folga para a Sony. Além do fato de a divisão de jogos da Sony, que é o PlayStation, continuar sendo a maior das empresas de console. Nem se compara os ganhos da divisão do PlayStation com os ganhos da divisão do Xbox, por exemplo, né? Pelo menos até esse presente momento, a Sony também lidera nisso com folga. Então a resposta a curto prazo é não. Agora, e na resposta a longo prazo? Será que a Sony teria que se preocupar com essa aquisição que a Microsoft fez? Bom, aí alguns fatores entram em jogo. Galera, primeiro de tudo, nós temos que levar em consideração que, como eu já falei nos vídeos anteriores, a Microsoft ela passa a ter na sua mão duas franquias que geram muita grana. A primeira delas é o Candy Crush, que é um jogo para mobile que faz muito dinheiro porque está presente aí, né, em inúmeros e inúmeros smartphones ao redor do mundo. E o segundo motivo é o tão famoso Call of Duty. Galera, Call of Duty é simplesmente, acho que a segunda maior franquia que existe no mundo dos games, ficando atrás, acho que de Tetris. Então não preciso nem dizer para vocês que é um tipo de franquia que faz muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. E se a gente levar em consideração que esse é um jogo que vai passar a se tornar propriedade da Microsoft, existem chances reais de que futuramente a Microsoft queira tornar esse jogo um exclusivo. E aí como que fica? O PlayStation fica sem o Call of Duty, o PlayStation fica sem, né, todos esses conteúdos exclusivos que ele sempre teve, né, em acordo aí com os estúdios do game, que é o que dava uma grande diferença também da plataforma competidora rival direta, que era o Xbox. Então esses são fatores relevantes, e se a resposta para isso for sim, isso também elevaria o nível de preocupação que a Sony teria de ter com essa questão, sem dúvida, porque primeiro que Call of Duty é um dos jogos que está sempre no topo de vendas, dos jogos da PSN, por exemplo, dos jogos do PlayStation. Call of Duty se tornou como o FIFA é para Electronic Arts, né? Uma galinha de ovos de ouro. Então o que vai determinar se a Sony realmente vai ter que se preocupar com isso ou não? É justamente uma coisa chamada exclusividade. Se a Microsoft tornar as franquias que estavam no PlayStation também, da Activision, os derivados dela,
em exclusivos do Xbox, aí sim a Sony vai se encontrar em sérios problemas, porque obviamente ela vai ter de encontrar uma maneira de contornar a falta que faria determinado estilo, né, de jogo dessas franquias na sua plataforma. E a gente sabe que jogos em primeira pessoa não são o forte da Sony. A Sony teve uma franquia que chamou mais atenção nesse aspecto, que foi Killzone, mas que aparentemente está abandonada pela empresa, enquanto que a Microsoft já tem franquias mais consagradas nesse sentido, que é o caso do Halo, também tem o caso do Doom, que agora também pertence, né, à Microsoft, e agora com Call of Duty, que era a maior de todas, meu amigo, aí ficou complicado. Então, em outras palavras, até que tudo seja definitivamente confirmado, a Sony teria cerca de 1 ano e 6 meses para resolver essa treta, porque está previsto que essa aquisição por parte da Microsoft vai se concretizar apenas depois da metade de 2023. Então, a boa notícia é que a Sony tem tempo de sobra para bolar uma contramedida a essa movimentação agressiva que a Microsoft fez para conseguir garantir o seu posicionamento no mercado de games. Só que isso vai demandar muita criatividade e, acima de tudo, escolhas sábias por parte dos diretores. Porque se a Sony errar nesse momento, essa pode ser a grande brecha que a Microsoft precisava para passar de novo o PlayStation, como aconteceu lá na época do 360. Então, galera, a curto prazo a Sony está muito tranquila, até porque o que a Microsoft fez foi apenas confirmar que vai haver aquisição, mas até isso acontecer ainda tem chão, e o PlayStation continua dominando com muita folga nesse momento. Agora, o que vai acontecer depois disso, é aí que a Sony tem que explorar. Se a Sony tem anúncios de peso para fazer ainda esse ano, esse é o momento dela começar a liberar isso daí. Remakes aí de franquias que já estavam sendo especulados de estarem sendo feitos para o PlayStation, esse é o momento de revelar. A questão do Project Spartacus, o serviço da Sony para bater de frente com o Game Pass, esse é o momento de já começar a soltar algumas informações. A Sony vai ter que trabalhar bem nesse marketing para que quando chegue o dia da aquisição do Xbox, ela já esteja bem mais armada, bem mais preparada para conseguir também bater de frente com isso daí. Então, galera, nesse momento, essa é a opinião mais sensata que eu consigo dar para vocês. A gente vai ter que ver, então, mais para frente qual vai ser o verdadeiro posicionamento das empresas, e aí sim, talvez eu faça um outro vídeo lá no futuro, daqui 1 ano, 2 anos, onde a gente realmente vai ver como vai estar o mercado depois dessa aquisição. E você, o que você pensa a respeito disso? Deixa aí nos comentários, diz aí o que você achou, e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.